Oi, pessoal. O propósito desse vídeo é refletir sobre o fim do trabalho escravo no Brasil. Esse processo foi um processo extremamente lento. A lentidão talvez possa ser explicada pelo fato de que foi um processo basicamente jurídico, de leis. E é daí a necessidade da gente refletir sobre essas leis para entender, através da análise histórica, essa realidade brasileira. A lei que deveria ter finalizado o comércio de escravos no Brasil foi a lei feita pelo governo regencial em 7 de novembro de 1831. Porém, antes de analisar essa lei, vamos fazer uma contextualização histórica, relembrando algumas coisas. O Brasil se torna independente em 1822. Como se sabe, o reconhecimento da nossa independência pela Inglaterra fez com que o Brasil acabasse aceitando algumas exigências, entre elas a manutenção dos acordos que haviam sido assinados em 1810, garantindo à Inglaterra tarifas alfandegárias preferenciais. Mas a Inglaterra conseguiu que o Brasil aceitasse assinar um tratado extinguindo, acabando, proibindo o comércio de escravos 3 anos depois que o acordo fosse assinado. O acordo foi assinado em 1827, praticamente deveria ser extinto o comércio de escravos a partir de 1830. O Brasil, como a gente sabe, passou por momentos bastante conturbados que acabaram levando à abdicação de Dom Pedro em 1831, abril de 1831. No final de 1831, quem estava no comando da política brasileira era a regência trina, já que Dom Pedro havia abdicado em nome do filho e o filho era menor para assumir o trono. Como a Constituição dizia, quem deveria governar o país era uma regência trina, formada por membros do poder legislativo. Foi essa regência que assinou, né, que fez a lei proibindo o comércio de escravos. Como você pode observar, a lei de 7 de novembro de 1831 declarava livres todos os escravos que viessem de fora do Império Brasileiro, assim como a gente pode ver no artigo 1º da lei. Ah, um detalhe, a lei aqui está transcrita exatamente como a ortografia da época, é por isso que o Brasil está com Z, não foi um erro de digitação, ok? Mas o importante é isso. Por essa lei, toda pessoa que ingressasse para ser escravo deveria ser considerada livre. O artigo 2º da lei, como você pode observar, ele diz que os importadores de escravos iriam incorrer em penas de acordo com o artigo 179 do Código Criminal na época. Que penas são essas? A pena de prisão. Além disso, deveriam pagar uma multa, inclusive se responsabilizar pelo custo de reexportação desses escravos. Ou seja, observando a lei de 1831, era para que o Brasil não tivesse mais escravos a partir de então. Pelo menos não tivesse mais escravos vindos de fora. No entanto, como você pode observar pela figura, os portos continuaram recebendo pessoas que seriam escravizadas, independentemente da lei. Os dispositivos da lei praticamente não foram aplicados, originando-se talvez daí a expressão para inglês ver, uma expressão bastante usada quando fazia-se referência a coisas que não tinham validade na prática.
Depois de um certo tempo, a Inglaterra resolveu tomar uma atitude mais radical e aprovou o chamado Bill Aberdeen. O Bill Aberdeen foi um ato unilateral inglês, recebe esse nome em razão de Lord Aberdeen, né? William Aberdeen, é, ministro das Relações Exteriores inglesas, que aprova um ato que teve até uma certa reação dentro da própria Inglaterra, na medida em que era um ato unilateral, e passava a considerar navios que traficassem escravos como navios piratas, passíveis de serem abordados, tomados e reprimidos. É interessante a gente fazer essa relação. Curiosamente, quando o Brasil adota uma posição mais rígida com relação à importação de produtos ingleses, a Inglaterra reage aprovando uma lei atacando diretamente o comércio, né, o tráfico de escravos no Brasil. É curioso, a gente pode fazer essa relação, não que tenha problema o fato da Inglaterra defender o fim do tráfico de escravos. É que, curiosamente, ela tolerou a não aplicação da lei e só em 45 é que ela vem com um ato realmente mais radical para perseguir esse absurdo que era o comércio de escravos. É interessante observar essa tabela e perceber que, curiosamente, apesar do Bill Aberdeen, a gente nota que há um aumento muito expressivo com relação à entrada de escravos no Brasil. Se você observar, 1845, na época em que o Bill Aberdeen foi aprovado, entraram no país, de acordo com a tabela, cerca de 20 mil escravos. Isso vai aumentando progressivamente, 3 anos depois, são 60 mil, ou seja, triplicou o número de escravos que entraram no país. A gente poderia pensar o seguinte, mas como é que isso é possível, levando-se em consideração que havia uma lei que proibia o tráfico e a Inglaterra estava reprimindo essa ação no Atlântico, capturando, prendendo navios que fizessem o tráfico de escravos. A reflexão a respeito desse aumento muito significativo do número de escravos que foram importados, da entrada de escravos a partir de 45, a gente pode refletir a partir da seguinte questão: por que será que houve esse aumento, dado o fato da dificuldade de se importar? Talvez a dificuldade explique o porquê do aumento. Ou seja, com medo da possibilidade de que não haveria mais o fornecimento dessa mão de obra, os escravocratas simplesmente começaram a comprar muito mais, com medo da possibilidade de extinção. Então, o que deveria ser um ato para coibir a vinda de escravos acabou se transformando num incentivo à compra e ao aumento do número de escravos que vieram para cá. A partir desse crescimento da entrada de escravos no Brasil, é que a gente pode explicar a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz. Eusébio de Queiroz, filho de um juiz luso-angolano, nasceu em Angola, casou-se depois com uma moça de uma família privilegiada, ligada a negócios do Rio de Janeiro. Na política, acabou sendo nomeado ministro da Justiça e, como ministro da Justiça, conseguiu a aprovação de uma lei reprimindo o tráfico de escravos. Por que reprimindo o tráfico de escravos? Porque a lei que proibia já existia desde 1831. Vamos dar uma olhada na Lei Eusébio de Queiroz e analisar alguns artigos. A Lei Eusébio de Queiroz estabelecia a repressão às embarcações que entrassem no Brasil trazendo escravos. O próprio artigo 1º, como a gente pode perceber, enfatiza que a proibição de trazer escravos para o Brasil
já existia com a lei de 1831. É curioso a gente pensar, por que será que a gente precisa de uma lei para fazer vigorar uma lei que já existe? Mas, curiosamente, é com a Lei Eusébio de Queiroz que realmente o governo brasileiro resolve tomar a decisão de reprimir, de fato, essa atividade. Como a gente pode observar na Lei Eusébio de Queiroz, no artigo 4º, o artigo define, assim como fazia o Will Aberdeen, os navios que fizessem o tráfico de escravos como pirataria e estabelece as penas a partir desse critério. Nesse momento a gente poderia se questionar: por que essa lei pegou e não antes? Para tentar refletir sobre as razões do porquê que a Lei Eusébio de Queiroz teve eficácia, enquanto que a lei que proibia o tráfico não teve, a gente poderia levantar algumas hipóteses. Entre elas, primeiro, o fato de que havia uma repressão externa da Inglaterra muito efetiva. A Inglaterra chegou não só a reprimir navios brasileiros em alto mar no Atlântico Sul, mas entrou em águas territoriais brasileiras. Há episódio narrado de troca de tiros entre navios ingleses e fortes brasileiros, como é o caso do Forte de Paranaguá. Esse posicionamento da Inglaterra mais efetivo levou o Brasil a tomar uma atitude mais radical, reprimindo o tráfico. Além disso, tem um outro dado interessante que a gente observa quando olha a tabela a respeito da entrada do número de escravos. Como esse número foi muito grande, provocou o endividamento de muitos fazendeiros com traficantes de escravos, porque para comprar essa elevada quantidade de escravos, muitos chegaram até a penhorar suas fazendas com esses traficantes, o que significa que eles passaram a ficar endividados com os traficantes. A lei viria resolver esse problema, tanto o problema das pressões externas quanto essa questão interna das dívidas da elite econômica brasileira com os traficantes de escravos, já que a importação foi muito grande. A gente poderia pensar, mas o aumento não se deve à cafeicultura? Essa hipótese acredito que possa ser descaracterizada, porque triplicou em 3 anos o aumento do número de escravos. Dificilmente a ampliação da aquisição da mão de obra, por melhor que tivesse a produção cafeeira, exigiria 3 vezes mais o número de trabalhadores num curto período. De fato, a gente pode imaginar que a repressão externa, somada ao fato de que essa elite econômica, produtora de café, formada por senhores de escravos, começava a ficar numa situação de dificuldade financeira com relação aos traficantes de escravos. Daí, ao proibir o tráfico, ou pelo menos ao reprimir efetivamente o tráfico, cancelaria-se as dívidas com relação a essas pessoas. Essa lei terá implicações, como a gente sabe, né, como a gente estudando a história, que vai acabar incentivando, num determinado momento, a transferência de capitais que antes eram destinadas ao tráfico para outras atividades. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Por hoje é só, pessoal.